você muda a forma de você trabalhar. Às vezes o pessoal pensa assim, eu vou fazer o meu trabalho mais rápido. Não, você vai trabalhar de forma completamente diferente, é outra forma de estrutura de trabalhar. Porque eu por exemplo, nunca mais eu começo algo do zero. Não tem nada que eu começo do zero. Eu sempre de um rascunho gerado pela inteligência artificial. Oi, eu sou o Gabriel Nunes e você está escutando o Escovando Bits, o podcast da Codecon. Hoje teremos um episódio do tema Code Conversa. Nesses episódios, trazemos algumas pessoas para uma roda de conversa sobre um assunto que queremos debater. E o tema que vamos discutir hoje é a evolução das ferramentas de produtividade. Para conversar com a gente, está eu, Gabriel, o host do podcast e fundador da Codecon. Eu, Alexandre, sócio da Alp Soluções em TI e programador. Eu, Bruno, sou engenheiro de formação, mas trabalho como gestor de produtos hoje. E com a gente também está nosso convidado especial, o Ednei Souza, do Internei. Olá pessoal, hoje eu sou professor, palestrante, conselheiro de empresas, mas eu trabalhei 15 anos com o desenvolvimento de software, depois fui empreender, 7 startups. Estou aqui para bater um papo com vocês hoje sobre empreendedorismo e produtividade. Mas o Internei aí que foi o primeiro dev do Brasil, né? Eu acho que o primeiro dev a ter um site que não era só para mostrar código e currículo. Olha aí, ó. Que é isso, a gente fazia site, botava o currículo, fazia site e botava exemplo de código, né? Eu fiz um site para falar sobre dúvidas de tecnologia para o leigo, né? Que naquela época lá, 96, 97, era como é que você faz backup, como é que você instala antivírus, como é que você instala ICQ, os devs não gostavam de falar com gente comum, era só IT dev mesmo, né? Até hoje não gosta muito. 150884024, número do ICQ. Ainda lembro, mas não uso. 459-7042. Olha aí. Esse é antigo. Pô, eu tive isso aqui, mas eu não lembro o meu mais. Tá. Hoje, como a gente tava conversando aqui nos bastidores, a gente vai ter de novo um jogo. E o Internei já falou que nunca fez um jogo em podcast, né? Então, é a primeira vez na Internei. É isso aí, não tenho a menor ideia como é que joga no podcast. O jogo de hoje, eu vou explicar as regrinhas aqui. O jogo de hoje é... Que ano é esse? E nesse jogo a gente vai falar, na verdade eu vou falar acontecimentos históricos de um mesmo ano, geralmente voltado à área de tecnologia, e ganha pontos quem acertar o ano primeiro. São vocês três que jogam contra eu mesmo. Eu vou começar aqui com... eu vou começar com o mais difícil, eu acho, né? Melhor. Primeiro acontecimento aqui é lançamento do processador Intel 80286, que permitia acesso a até 16 MB de memória. Alguém tinha que chutar? 78. 90? Não. Ninguém acertou. Foi o ano também do primeiro celular vendido pela Motorola. Então 89, 90. Não, também não foi. Caracas, velho. 95? Não, tá muito alto ainda. Foi o surgimento do primeiro emoticon. Aqueles textinhos que representam rostos. Foi o de sorriso e de tristeza. Caraca, velho. Nem o chute. 97. Pronto, acabei, desisto. Não. Eu saí do jogo já, eu googlei aqui, eu olhei e falei assim, cara, achava que era mais tarde, porque ali nos anos 90 ali eu tinha trabalhava, não tinha, mas eu trabalhava com o PC XT, né? Alguns anos depois todo mundo começou a fazer o upgrade pro 286, eu pensei, ele veio ali depois, ele veio em 90, ele veio em 92, né? Eu pensei talvez ele foi ali contemporâneo, mas eu pesquisei aqui agora de 86, né? 82, isso aí, ó. 82, 1982. cara. Pensar que a gente tava ali nos anos 89, 90, mexendo com o XTzão e já tinha o 286 pronto, só não era acessível financeiramente, né? Eu chutei 78 por causa do 8081, que era um microcontrolador famosão, né? Aí, mas erramos também. Eu fui na base de quando eu pus a mão, em vez de na base de quando que ele foi lançado. Pois é, demorou pra chegar no Brasil. A última dica que tinha aqui era o desenvolvimento do primeiro CD-ROM. Foi em 82, então. Esse ano aí com muitos avanços na tecnologia. Agora, o outro ano foi a primeira mensagem enviada da ARPANET, o precursor da internet. Esse é fácil, deve né? ter sido uns 68, vou chutar assim. 86. Não, pô. Eu chutei meu aniversário. Chutou muito longe.
70? Não, o Internei e o Bruno chegaram muito perto, mas vamos lá, vou botar outra dica aqui, ó. Foi então o ano que o Linus Então foi 69, Torvalds... eu falei 68 e você 70. a dica você já deu antes, os dois foram muito perto, então só a média. Nem percebi nisso. Mas eu falei média... 68, porque se fosse mais do que 70, só ele ter chegado perto. Se fosse menos 68, só eu teria que chegado perto. Nós dois chegamos perto, foi um... Ainda não programo mais, mas tô bem do Lé e do CRE ainda. Então. Olha aí. Ó. Outras coisas que aconteceram nesse ano, ó, foi a entrega do primeiro Boeing 747, o Linus Torvalds nasceu, foi a fundação da AMD e o Apollo 11 pousou na Lua. Olha aí, 69, um grande ano. Agora vamos pro próximo ano. Esse daqui eu botei vários lançamentos esse ano, que foi a única coisa que eu achei. Foi o lançamento do Mercado Livre. Mercado Livre. Mercado Livre foi 99. Olha só. Acertou de cara? Já acertou. No Mercado Livre eu fui o mega parceiro do Mercado Livre, aí não tem aí. Marcou a carreira. Se começar a entrar nessa parte mais corporate aí, eu vou deixar vocês pra trás. Mas o Gabriel tá favorecendo o convidado, daí não tem como ganhar. É porque vocês não viram a dica que eu botei no outro ano que tem. Mas vamos lá. Daí, deixa eu ver o que mais aconteceu aqui. As coisas que foram lançadas depois que eu já tava na internet é fácil, gente. Até agora foi difícil, foi 68, 82. Pois é, mas é que é difícil achar coisas legais que aconteceram em, sei lá, 70. Mas enfim, vamos lá. Também teve o lançamento do Dreamcast, teve o lançamento do primeiro BlackBerry em 99 e foi o ano do bug do milênio. Esse aqui era pra acertar, se ninguém acertasse. Essa era pra enterrar. Tá, o próximo ano agora, vamos lá. Primeiro voo comercial do avião supersônico Concorde. Vixe Maria, Concorde. Concorde, todo mundo lembra do Concorde, né? 66? Não. Cara, 88. Não. Não, acho que foi entre 70 e 80, agora o ano. O que mais aconteceu aí? Vou dar mais uma dica aqui, ó. Nasceu Jack Dorsey, fundador do Twitter. Vixe Maria, piorou. 70? Não. E também foi o ano que nasceu Travis Kalanick, fundador do Uber. Não, eu lembro quando lançaram as tecnologias, não as pessoas que... É que tem duas dicas aqui que são muito fáceis. Eu vou perguntar aí, vocês querem a dica 1 ou a 2? A dica 2. É o ano de fundação da Apple, por Steve Jobs e Steve Wozniak. Ih, cara, sabia que eu não sei, velho? 76? Não. Eu tinha falado de 66 o primeiro voo, né? Eu vou falar 68 agora. Não, também não. Eu vou falar 60, 70. Pô, e a última dica é pra favorecer o convidado, é o ano que nasceu o Internei. Ô, louco, 76, cara? É isso mesmo? Isso aí. Mas eu concordo no anterior, é isso, cara? Mas ele não que era o primeiro voo comercial, eu acho. O primeiro voo comercial. Ele foi lançado antes, mas o primeiro voo comercial foi em 76. Nossa, demorou depois que lançaram até fazer o voar, né? Impressionante. Isso aí. Hoje em dia a gente lança sem testar, né? Os caras testaram pra caramba, né? Sem produção, lançar, né? A gente lança, você testou, na minha máquina funciona. Só isso a gente já lança, já. Né? Boa. Mas a minha máquina funciona da minha época também, só pra vocês saberem. Sim. Pô, então aí o grande vencedor, né? Acertou todos os anos, não. Acho que só teve um ano ali, que foi 69, né? Que o Internei não acertou. Não, foi de 82 e 286, e esse agora, né? Não acertei também. Acertei depois da sua fala do meu ano, né? Eu não considero que eu não acertei. Você pergunta de ordem pessoal, né? Eu quero fazer um pra vocês também, olha. Vai lá. Foi um desenvolvimento de um software para um dispositivo portátil em que os vendedores poderiam lançar pedidos, né? Imprimir o pedido, né? Entregar para o cliente, tudo com dispositivos portáteis e baixar as atualizações dos preços e estoques e enviar os pedidos para a matriz. Pensa, que ano que vocês acham que existia no Brasil um sistema portátil com esse rodando? Vou dar uma dica, ele coincide com o lançamento da segunda versão desse dispositivo portátil. Eu fiz para a primeira, mas no ano que eu fiz já tinha a segunda versão, depois o pessoal fez upgrade para a segunda versão do dispositivo. Deve estar falando de Palm OS, né? Eu pensei num pager também. Eu falei dispositivo portátil para tornar um pouco mais difícil, mas se vocês quiserem eu posso falar qual que era o dispositivo. Caraca, é isso, porque a gente pensa assim, né? Sistema mobile, o vendedor tirando pedido no ponto de venda, a gente pensa assim, isso é um negócio novo, né? Quando vocês acham? Ser de 87. São softwares mais antigos que eu trabalhei. Não, eu trabalhei nisso. Aí
aí a primeira dica. Eu comecei a programar, aprendi programação em 89, comecei a trabalhar com programador em 90. Então foi isso pós-90. Então foi em 98. Adoro esse ano. 93, 94. 93, o lançamento do HP 100 LX. Depois a gente fez pro 200 LX. Foi lançado em 94. LX. HP Não sei nem a cara que ele tem. O pessoal da Acros Plásticos falou com o Marcelo Marques, que hoje é um cara que é o CTO da MSD farmacêutica lá. E falou assim, olha, a gente queria fazer isso aqui. O Marcelo chegou na software house que era do irmão dele, o Fábio, trabalhava lá como programador. E o Fábio falou assim, fala com aquele doido aí no canto ali que ele faz ali. Aí eu fiz, tá? Mas não era nada muito complicado não, mas usava Reempack, porque não tinha internet comercial naquela época. Então usava o sistema de reempaque de pacotes para mandar as atualizações de venda e baixar as atualizações de estoque e preço, né? Para o vendedor ter os preços e estoques atualizados ali. Era um sistema batch que de noite o cara fazia com celular, com aqueles modem que se colocava no bocal, né? Nossa. Ah, que massa. E a impressora era com infrared, impressorinha térmica com palm por infrared. Que legal. Que massa. Não era só sistema em Clipper chato, eu fiz uns coisas legais também. Boa. Então o Ednei aí é o grande vencedor do nosso jogo com 3 pontos. A gente já encerrou aqui. Na verdade, esqueci de citar que a última valia 1 milhão de pontos. É uma regra padrão, né? Então, 1 milhão e 2 pontos. Ele foi o grande campeão aí. E o Bruno e o Alexandre com 0 pontos. Vamos lá. O Bruno fez 1 ponto na minha pergunta extra aí, ó. Então fica... verdade, né? Uma pergunta bônus, né? Desempate do segundo colocado. Boa. O episódio de hoje tem um patrocínio, olha só. Quem tá com a gente hoje é a OnlyOffice. A OnlyOffice é um projeto internacional de código aberto que gira em torno de software de escritório, aqueles famosos Office, e ferramentas de produtividade para equipes e empresas de qualquer tamanho. E o melhor, né? Você pode também aumentar a produtividade dos usuários do seu software, permitindo que eles editem, criem, compartilhem e sejam autores de documentos de textos, planilhas, apresentações e arquivos PDF em tempo real. É muita vantagem. O OnlyOffice fornece componentes de integração prontos para uso em estruturas de front-end e linguagens de programação populares, como Angular, React, PHP, Ruby, Python, Node.js e muitas outras. E você também pode fornecer uma experiência white label aos seus usuários, adicionando seu logo e personalizando a interface dos editores. Integre o OnlyOffice ao seu aplicativo baseado na web usando a API ou UOP. E você também pode encontrar mais informações sobre a OnlyOffice para devs clicando no link da descrição do episódio. Então, Ednei, como a gente falou, né, o tema do podcast é a evolução das ferramentas de produtividade, mas antes da gente ir direto para a conversa, você já falou um pouquinho ali o que você faz hoje, né, mas conta mais onde você trabalha, o que você já fez aí, já foi dev, enfim, conta aí um pouquinho da tua história pra gente. Beleza, vou tentar ser bem resumido, porque são mais de 30 anos, mas vamos lá. Eu como dev, oficialmente, meu trabalho nunca foi fazer site, eu sempre trabalhei com sistema ERP, que nem isso aí, era um sistema de venda, sistema de estoque, sistemas dentro do gestão empresarial ERP principalmente. Mas eu tinha perdido uma janela ali de upgrade de carreira do DOS para o Windows. Surgiu o Windows, né, mais comercialmente. Meus amigos migraram tudo para o Windows, eu fui depois e perdi muitas oportunidades profissionais. Eu falei, não vou perder mais oportunidades profissionais. Então, mesmo não programando oficialmente com a internet, eu me joguei para escrever site, comecei HTML, CSS, depois PHP, banco de dados, enfim, fui aprendendo, porque falei assim, não quero ficar para trás, surgiu oportunidade, eu estou up to date aí com o mercado. Mas como não surgiu oportunidade para trabalhar efetivamente fazendo site, apesar de eu ter feito ali um bico ou outro, eu fiz o meu site, que um amigo que deu essa ideia de fazer um site dando dicas de tecnologia, explicando tecnologia para leigos. Por conta disso, como ele é um site que nasceu na era pré-Google, as pessoas indicavam muito. E tipo assim, onde eu acho isso? Não tinha onde buscar. Olha que doideira, né? Então, o bookmark ali, ter salvo os sites, né, bons, relevante, era muito importante. Então,
meu site saía em revista desde que o endereço dele não era internei.net, era geocities.com/siliconvalley/way/3255. Cara, Você quer saber como fazer backup, como não sei o quê? Tem esse site desse brasileiro aqui no Geocities. Como compartilha isso? Tinha um redirecionador que muita gente usava, eu usei durante um tempo, que era cjb.net. O pessoal da velhíssima agora então eu tinha o domínio internei.cjb.net. E eu fui trocando de servidor gratuito com ele, até que chegou uma hora que todos os servidores gratuitos me expulsaram porque eu tinha muita audiência. E aí eu fui atrás de um servidor dedicado, era $400 por mês. Eu falei, fudeu, eu ganho o salário de analista, você tira $400, não sobra quase nada. Eu falei, eu acho um jeito de ganhar dinheiro, ou eu paro com o site. E aí eu comecei a brincar com publicidade, com banner, programa de afiliado. 2 meses depois tinha feito o break-even do site. Eu ganhava $400 por mês com o site. E tinha muita audiência mesmo, acho que era 1 milhão de visitantes naquela época, que era um negócio absurdo, né? Naquela época a internet não tinha tanta gente. E aí eu falei assim, cara, esse negócio de marketing digital dá grana, né? Eu não estudei marketing, estudei um pouquinho aqui para botar uns banners, e aí eu continuei estudando isso em paralelo. Resumindo, 2004 eu era gerente de sistemas, mas eu ganhava mais dinheiro com publicidade no site. Aí eu pedi as contas de 2005, fui empreender. Aí eu tive... Resumindo, foram 7 startups, 5 delas em marketing, portal de blogs, tive agência de marketing, de publicidade, produtora de conteúdo, ad network, integradora de marketplaces, né? Aí eu fiquei um tempo como consultor, aí a Digital House chegou no Brasil, estava procurando uma pessoa que entendesse de tecnologia, que entendesse de marketing digital, que entendesse de dados, que fosse meio multidisciplinar. Me recomendaram para eles, eu cheguei cético pra caramba, falei assim, que mané vocês formam programador em 6 meses, não dá pra fazer. Aí fiquei um tempo batendo boca com o argentino lá, quando o argentino me falou que não, ele me provou que realmente saiu o programador júnior pronto, eu falei, não, então eu quero trabalhar nesse rolê aí. E aí eu comecei a me vender, os caras me selecionaram, trabalhei 4 anos e meio na Digital House, na época que ainda dava para formar o programador em 6 meses, que hoje com GitHub Copilot e ChatGPT, você tem que no mínimo, eu chuto, não estou mais trabalhando com os programas de informação, mas menos de 9 meses o cara não fica no nível que o mercado está precisando hoje de jeito nenhum, né? E até por conta dessas mudanças que esse tipo de negócio, né, caiu, né? Tem outras notícias do mercado, não vamos entrar nisso aí, mas ali por conta da pandemia que teve um dos primeiros grandes layoffs, porque muita gente reduziu o custo e reduziu também contratação de dev, parece que não, mas muita empresa migrou para online, por exemplo, sei lá, pega os bancos, que tinha que ser presencial. Aí começa tudo remoto. Então eu posso contratar o cara no Brasil inteiro. Então, essas empresas que contratavam muito dev com a gente, que assim, eles iam lá, bancavam 400 bolsas, 200 bolsas, né? Eles pararam de comprar. Então, a Digital House deu uma colhida aí, ela decidiu sair do Brasil também porque ela tinha comprado a Rocket City, né? E aí, então foi 5 Martechs, uma EduTech, né? Aí eles saíram do Brasil, mandou todo mundo da Digital House do Brasil embora, eu fui nessa leva. Eu participei durante o tempo de uma HR Tech, a Sigma Geek, que a gente fazia desafios, talvez vocês tenham visto algum influenciador de fazer desafios e ganhava prêmios, era real os prêmios, não era trote, então a gente falou assim, isso é golpe, não, a gente pagava o mesmo dinheiro. Mas por que a gente fazia isso? A gente queria uma base de dados de devs para ajudar empresas a recrutar, aproveitar essa onda então do recrutamento, que tinha perdido o emprego anterior, porque tinha começado a recrutar dev em todo lugar, então eu ia ajudar agora a recrutar dev em todo lugar. O mercado está mudando, vamos atrás. Mas a gente teve problemas, na verdade, de ordem bem pessoal, né? O fundador, o Braulio, ele faleceu, com consequências de uma complicação de um derrame que piorou, TI, né? E a família decidiu não vender o produto, a base de dados e tudo mais, né? Então, encerrou. E aí eu entrei full na carreira de professor, que é um negócio que eu sempre fiz. Meu primeiro emprego como programador, eu já dava aula de programação, dava aula de Basic 1 e 2 no Apple IIe ali. E com a quase época do marketing... o ano que surgiu o Basic. Eu não lembro mais, cara. Eu sabia foi isso. Foi em 76, né? Junto com a 76 Apple. Também. Foi um ano bom esse aí, né? 76, né? Safra boa esse aí. E aí eu estava... Então, sempre fui professor. Na época ali das Martechs, eu comecei a dar aula em pós-graduação de marketing, né? Falando de marketing digital, né? Dei aula em FGV, SPM... Eu trabalhei com educação na Digital House e eu descobri, trabalhando com educação, que é a coisa que eu mais gostava de fazer. Acho que talvez já tinha um resquício disso lá atrás, né? Quem que é o programador que vai fazer um site explicando para as pessoas tecnologia?
Mas só ficou muito claro para mim mesmo com a Digital House, quando eu vi a primeira turma de aluno formado e as pessoas sendo contratadas e a pessoa falando, cara, eu só tenho esse emprego por causa de vocês. Eu arrepio até hoje toda vez que falo. E às vezes eu choro também, porque é um negócio transformador na vida das pessoas. Eu tive a minha vida transformada, né? Eu nasci e cresci na periferia. Eu só fui ter computador com 18 anos, mas eu na escola, eu usava o computador da escola, não na escola que eu fiz, que é pública, mas na escola que meu pai pagou lá, dos 12 saldos de prestações lá, e só por isso que eu saí de lá da periferia, quer dizer, mudou minha vida e depois eu pude mudar a vida de outras pessoas também. Eu falei, vou voltar da aula, que é o que eu curto. Nossa, a primeira aula que eu voltei a dar aula depois que você da Digital House, assim, foi foda, muito emocionado com a galera, tudo prestando atenção, anotando. Falei, cara, é isso mesmo. E hoje eu dou palestras também, mas o que eu mais faço é treinamentos. E a maioria das vezes eu treino executivos sobre o uso da tecnologia, e o que eu tenho feito muito de um ano para cá é inteligência artificial. Né? Tem 70 anos de pesquisa em inteligência artificial, mas o pessoal acordou ano passado por causa do ChatGPT. Então eu dou treinamento para conselheiros de empresa, treinamento para executivos. Né? Então a maioria nesse nível é estratégico, né? Ajudar o pessoal a entender o que é AI, as diferenças de machine learning, deep learning, NLP, visão computacional, sistemas de decisão, robótica, etc. E alguns treinamentos mais hands-on, mais práticos, ensinando engenharia de prompt, que é a vantagem que a gente tem, porque a gente escreve código desde sempre, dá instrução para a máquina desde sempre, ok, não é código agora, mas é uma instrução ainda, você tem que fazer passo a passo, tem que pensar no processo, né? Sem a pergunta certa, a resposta nunca é boa, né? Exatamente. Então, eu ensino muito engenharia de prompt quando a gente fala de algo mais prático, mais hands-on, assim, né? Na SPM tem o curso de engenharia de prompt para marketing digital, eu tenho um curso na Red Hunters Academy, que é engenharia de prompt ChatGPT para recrutamento e seleção, né? Então professor, e tô como conselheiro de uma empresa, a LIC, que é uma agência de comunicação, lá eu sou conselheiro de inovação e educação e tecnologia, e tô procurando outras empresas para ser conselheiro ainda. Por enquanto eu tô formando conselheiros, tem um curso na Startse e um curso na GoNew. Na GoNew é um curso específico de conselheiro de tecnologia, na Startse é um curso para conselheiro, e eu ensino para os conselheiros o que eles têm que olhar de tecnologia, né? E aí talvez curiosidade da galera, eu falo muito para eles sobre os KPIs, né? Porque tem muita empresa tech, né? Muitos de vocês provavelmente trabalham em empresa tech, que a tech é a caixinha preta do CTO, né? Então ele não fala de KPI nenhum. Então, quais são os KPIs que o pessoal tem que saber, tem que entender esses KPIs, perguntar e saber analisar esses KPIs, né? Para TI, e aí infra, dados, produto, né, todas as áreas de TI, Shadow IT, legado, etc., prestar contas do que está acontecendo ali embaixo do capô, que os executivos até pouco tempo atrás não tinham a menor ideia, e agora eles estão se ligando que precisam saber. Não dá para tomar uma decisão estratégica para empresas no momento que a gente está vivendo hoje sem ter a menor ideia do que é tecnologia. É isso. Eu vejo que tu deve ter o teu tempo bastante ocupado aí, né? Eu, para tentar fazer a minha vida funcionar aqui, eu uso ClickUp, eu uso Notions, eu uso um monte de ferramentas diferentes aqui. Cara, até por curiosidade, queria entender o que tu usa hoje no teu dia a dia para gerenciar o teu tempo, tua produtividade, para conseguir fazer com que essas 24 horas que tu tem no dia façam render aparentemente bem mais do que as minhas aqui. Vamos lá, eu brinco que a casa de ferreiro, espeto que ele é de ferro mesmo, porque eu uso inteligência artificial para tudo. Eu trabalho sozinho hoje, então eu tenho que responder aos pedidos de orçamento, eu tenho que fazer os orçamentos, eu tenho que fazer reunião de follow-up, aí quando fecha, eu tenho que fazer cadastro de fornecedor, por exemplo, porque às vezes eu faço treinamento para empresas grandes, JBS, Vivo, Senior Sistemas, e você tem que fazer o cadastro no site do fornecedor, tem que fazer esse é o trabalho, esse inclusive é o trabalho que demora mais tempo, que a inteligência artificial não entra lá e treina o cadastro para mim, né? Emitir a nota, né? Aí criar o conteúdo ou ajustar o conteúdo, dependendo da demanda, e depois entregar o conteúdo efetivamente ali. Acho que tem uma primeira coisa que não entra a ferramenta tecnológica, né? Entra as metodologias de produtividade, né? De Getting Things Done, né? Dentro de Getting Things Done, usar para priorização, matriz de Eisenhower, usar outras matrizes, né? Agora tá me fugindo os nomes aqui. ICE Score, por exemplo, né? De impacto,
facilidade, easiness, né? E confiança, eu não lembro agora como em inglês, né? Mas impacto, confiança e easiness, a facilidade e ranquear. Então entra primeiro saúde mental, cuidar da saúde, tentar dormir 8 horas, nem sempre eu consigo, mas eu tento. Meu cognitivo no dia seguinte está melhor quando eu durmo 8 horas. E para você dormir 8 horas e para você ter vida pessoal, você tem que fazer nas 8 horas o que importa. Então é menos do que fazer muito nesse espaço e mais do que decidir o que não fazer nesse espaço. Às vezes um cliente fala assim, eu queria um orçamento para tal coisa. Fala assim, isso eu não faço. Ah, mas você não sabe fazer, eu sei fazer, mas não vale a pena. Não vale a pena ocupar todo o meu tempo com isso. Se eu ocupar com outro tipo de tarefa, que eu posso ter ou mais prazer, às vezes eu pego sim alguma coisa porque eu acho que é legal, como vai ser foda trabalhar com isso, ou mais dinheiro, porque isso aqui vai pagar melhor. Ou, às vezes eu vou fazer um investimento ali, mas vai virar um produto novo. Tipo, puta, eu não tenho essa palestra, não tenho esse treinamento novo. Mas se eu gastar uma energia aqui e fizer, eu acrescento no meu portfólio um negócio que eu posso vender mais depois. Mas então é fazer essas análises, né? De impacto, de confiança e facilidade. Isso aqui é muito difícil, isso aqui tem muito impacto ou pouco impacto, isso aqui eu tenho confiança que consigo fazer, não consigo fazer, né? Eu acho que isso é o que eu mais utilizo aí. E aí, uma vez você tem certeza que realmente você precisa fazer, aí sim começar a automatizar, né? Uma coisa que parece que muitas das pessoas não usam, cara, mas usar o seu calendário para bloquear todos os tempos. Então, o tempo que eu tenho que falar com o cliente, o tempo que eu tenho que preparar o conteúdo, o tempo que eu tenho que me deslocar, né? O pessoal fala assim, pô, eu marco um café com o Ednei põe na agenda lá, né? Eu põe tudo na agenda. Põe tudo na agenda porque, assim, eu não vou enfiar mais coisa num dia do que ele cabe se já tiver a agenda toda ocupada. Né? E aí é uma agenda ocupada que às vezes não é de reunião, né? Tem gente que fala assim, eu tenho reunião o dia inteiro, você está ocupado e não produtivo, né? Não produz porque assim, nada, o que é reunião no mundo da produtividade, né? Reunião é o maior ralo, esgoto de tempo que tem, a quantidade de tempo que você perde em reunião é absurdo, né? Aquela camiseta, né? Eu sobrevivi a mais uma reunião que podia ter sido um e-mail, ela é muito verdadeira, né? Muito. Eu tava vendo um artigo essa semana até sobre uma pessoa que ela falou que ela tem um dia intocável na agenda dela. Daí ela pega sempre, ela seleciona um dia da semana dela e bota lá ocupado e bota untouchable. Tipo, ninguém marca nada nesse dia aqui porque é o meu dia pra eu fazer as coisas. Porque ele falou que ele não consegue se concentrar quando ele tem reunião, né? Porque, querendo ou não, o dia fica picado, né? Exato. Eu bloqueio o começo da segunda e o final da sexta. Porque assim, se eu tiver trabalho, eu ocupo fazer. E se eu não tiver trabalho, são ótimos dias pra você emendar com o final de semana, inclusive. Então, é um tempo coringa. Puta, eu tô com muito trabalho. Eu trabalho dentro do horário de trabalho. Não tô com trabalho, eu vou descansar mais, né? Sim. Ou seja, não tem mágica, é um to-do list bem feito no começo da manhã. Eu geralmente é o seguinte, toda vez que chega uma demanda, eu procuro priorizar ela já. E todo dia eu dou uma olhada no dia seguinte, e todo final de semana eu dou uma olhada na semana seguinte. Né? E aí todas as coisas que elas estão imprecisas ali, eu não sei se a pessoa vai furar comigo ou não, eu faço um follow-up. Às vezes eu olho mais pra frente e falo assim, putz, isso aqui não é mais tão importante, eu desmarco, remarco, cancelo, entendeu? Porque às vezes a prioridade mudou. Mas isso falando de agenda e as atividades, tu gerencia isso em algum lugar? Ou pra ti, atividades time sheeting não melhora a produtividade? Não, no que eu tenho planilhado, é todo cliente que entrou em contato comigo. E aí, se ele só sondou, só queria saber, não quero um orçamento ainda. Para sondagem, pedir orçamento. Quando eu fiz o primeiro follow-up, quando eu fiz o segundo follow-up, quando eu fechei, se caiu, se não caiu. E aí eu tenho quanto que tá no meu... Quanto que eu tenho aqui pendente que eu posso eventualmente fechar esse ano, quanto que eu já perdi, quanto que efetivamente já tá fechado ali, ter o meu controle ali da parte de vendas e finanças. Aí eu tenho lá no Meta Ads, no Google Ads, como é que tá meu marketing, que eu tô gerando de leads, de resultados, no Egoi, que eu uso para coletar os e-mails. Mas eu não uso um Trello, por exemplo, porque eu não tenho equipe para... O que você vai usar para o projeto? Você vai usar o projeto para você gerenciar principalmente recursos, né? Eu só tenho uma agenda e eu só tenho um recurso, né?
Então eu não preciso de uma ferramenta para gerenciar projeto. Então só para deixar claro que assim, eu sou super a favor de você usar ferramentas de gestão de projetos, mas quando você tem múltiplos recursos, tanto financeiros, né, de gerenciar orçamento, quanto humanos, né, com essas pessoas versus horas. Eu não tenho tantos recursos assim para gerenciar. Eu uso muito o Inbox Zero, que é assim, tá lá no meu inbox, tá pendente para fazer. Eu não vou fazer hoje, eu adio para outro dia. Então só tá ali no meu inbox, eu preciso fazer hoje. Chega no final do dia, para não dar nem ansiedade nem nada, não consegui fazer, adio tudo pro dia seguinte. Então eu termino com opa, você terminou tudo, né? A caixinha lá tá tudo bem lá do Google, do Gmail. Eu tenho listas no Google Keep, pelo conta de que o Google Keep eu consigo ver no celular, eu consigo ver no desktop, eu consigo falar, eu tenho uma Google Home, eu consigo falar para ela adicionar uma coisa numa lista minha, ou ver uma lista minha, né? Então, tenho algumas coisas que eu tenho listas, eu tenho lá uma lista de coisas que eu quero fazer no trabalho futuro, por exemplo, eu falo com o cliente, eu faço anotações ali, mas eu faço poucas anotações porque eu uso uma ferramenta de transcrição em todas as reuniões, é o Tactic, né? Ele funciona, se a gente tivesse lá no Meet, ela estaria transcrevendo, no Riverside o Tactic não conhece. Mas o Riverside transcreve pra gente. Riverside transcreve, tá. Mas é isso, eu transcrevo todas as reuniões, então eu só anoto as coisas que não foram ditas. E tem coisas muito não ditas nas reuniões, né? Às vezes você percebe um nervosismo no cliente, uma impaciência, ele fala uma coisa com uma conotação diferente da outra, você percebe que aquilo é mais importante. Então a transcrição não vai me dizer que aquilo é mais importante, que o mais importante é a percepção minha, eu tenho que fazer anotações sobre as minhas percepções, mas eu tenho que anotar muitas outras, tenho que anotar muito menos coisas e eu tenho que mudar a forma como eu penso a anotação, né? Então e de novo, então aí começa a entrar no ponto da AI, que é tipo, você muda a forma de você trabalhar. Às vezes o pessoal pensa assim, eu vou fazer o meu trabalho mais rápido. Não, você vai trabalhar de forma completamente diferente. É outra forma de estrutura de trabalhar. Porque eu por exemplo, nunca mais eu começo algo do zero. Não tem nada que eu começo do zero. Começo sempre de um rascunho gerado pela inteligência artificial. E depois que eu faço algumas vezes, o que eu estou percebendo agora é o seguinte, eu não preciso mais criar um prompt muito bom. Eu crio um GPT personalizado que tem um monte de instruções que ele aplica de várias vezes. E aí eu consigo fazer uns GPTs personalizados que eu só colo algo lá, dou enter e ele já me dá toda a resposta. Mas é por quê? Porque eu já transformei... É tipo desenvolver código, sistema, só que você fazer versão GPT Store. Né? Porque a galera acha que, tipo, não sei se vocês viram aí post falando, vai ter a GPT Store, as pessoas vão ficar ricas. Gente, é uma quantidade de gente muito pequenininha que vai ganhar dinheiro com o GPT Store, porque primeiro que só estão distribuindo hoje isso nos Estados Unidos e seu GPT tem que ser muito utilizado para eles distribuírem dinheiro. Tem gente que o GPT Store, ele faz API com outros apps e para usar esse app você tem que ter uma assinatura do app, então a GPT Store gera uma renda aí também. Mas eu vejo o grande ganho na produtividade. Na hora que você percebe que para fazer um processo ali, por exemplo, no chat GPT, você tem já uma série de prompts que você faz. Você pensa, cara, no final das contas eu estou entrando com isso e fazendo vários passos. Eu consigo ir lá no GPT customizado, colocar todas as instruções e falar, eu vou te dar isso, depois que eu te dar isso, eu quero que você faça isso, e saia com isso aqui embaixo. Bom, aí agora eu crio um GPT que eu vou lá, colo o negócio, enter, ele me cospe. Ainda algo que eu preciso revisar só que ele fez múltiplas interações com uma única interação minha. Inclusive eu economizei aquele limite que o GPT dá pra gente no 4 de X requisições a cada 3 horas. Eu posso fazer menos requisições, eu aumentar o ROI da minha assinatura Plus. Né? Que legal. Bom, a gente já ficou sabendo que você é bem fã de ChatGPT e ferramentas similares. Tem alguma coisa ainda que você ainda não está satisfeito com a AI, que ainda está deixando a desejar? Ou você, igual você comentou agora, você usa em todas as áreas do seu trabalho? Cara, eu uso em tudo, mas acho que tem espaço para melhorar em tudo, né? Você, às vezes, dá muitos detalhes. Por exemplo, eu treino o GPT com os meus textos para ele fazer algo próximo do meu vocabulário. Mas eu ainda acho, ainda é muito incipiente. Por exemplo, tem uma palavra crucial que eu acho bizarro, e tem um problema sério com essa palavra, porque assim, ele enfia ela do nada, eu já coloquei como instrução, não use a palavra crucial. Ele
Não coloca. Sabe aquele vídeo do cara falando, não sei se vocês viram um reels desse, que o cara fala pra gerar comida japonesa sem os chopsticks, né? Sem o hashi. E ele fala, não quero hashi, o hashi aparece, né? Então, é a palavra crucial, cara. Tenta fazer ele fazer algo sem crucial. Na hora que eu tô lendo alguma coisa numa rede social, eu vejo escrito crucial, eu já fico, a pessoa usar o chat, eu já fico achando, tem grande chance de ter usado o ChatGPT, que o ChatGPT tem um apego com essa palavra. Então, assim, ele, por mais que ele tente imitar o meu vocabulário, eu dando meus textos para ele treinar, ele ainda produz de uma forma que eu tenho que ajustar o vocabulário, né? Se você precisa fazer algum tipo de cálculo, ele não faz, porque ele faz uma análise estatística de qual que é a próxima palavra, que é uma análise muito avançada. As pessoas acham que ele está raciocinando, ele não está, ele está estatisticamente calculando qual que é o melhor texto para atender o prompt, e aí se você pede para fazer conta, ele se perde. Então no Advanced de análise lá, você pode falar para ele fazer um código em Python para ele resolver, mas ainda tem que ter um domínio sobre o que você quer que calcule, senão ele faz um código errado, ele calcula errado. Uma dúvida sobre o ChatGPT só. Ontem, por exemplo, quando eu estava montando esse roteiro, eu queria que ele me ajudasse a trazer acontecimentos que aconteceram nos anos específicos. Mas ele trazia muitos acontecimentos que não aconteciam no ano específico. Ou tipo, eu perguntei assim, ó, quem notável da tecnologia nasceu em 76? Daí ele trouxe um monte de gente, eu ia pesquisar, tipo, Elon Musk, ele falava. Daí o Elon Musk nasceu em 82. Daí, tipo, eu não entendi por que ele se perde nesse sentido, assim, sabe? É porque ele deu mais peso ao notável, porque assim, ele tá tentando atender todas as palavras que você colocou no prompt. Então, assim, você quer uma lista de pessoas notáveis que nasceu no ano de 76. Ele deu um peso menor pro ano e deu uma peso para outra parte, do notáveis. Ele tentou fazer uma lista que tinham mais pessoas notáveis do que pessoas que nasceram em 76. Então, você teria que escrever o prompt pedindo para ele dar mais ênfase no ano do nascimento, entendeu? Entendi. Tipo assim, olha, dado o ano de 1976, eu queria que você listasse pessoas notáveis favorecendo quem é na área de tecnologia. Talvez só para você mudar a ordem ele já faria, entendeu? Aí eu falei assim, eu quero pessoas que nasceram estritamente no ano de 1976. Se necessário, faça uma pesquisa para encontrar uma fonte válida. Se você estiver usando o Plus, ele vai fazer um Bing Search e vai trazer. Sim. Ou você poderia usar o Perplexity AI. Então, quem está aqui é o Dinei. O Dinei, você é fã de Dinei, mas eu não vou assinar o GPT Plus. Não precisa. Vai no Perplexity AI e faz esse mesmo prompt que o Gabriel fez aí, ele vai vir muito melhor estruturado, porque na verdade ele vai procurar um artigo que está falando de pessoas no ano, e aí existem vários enciclopédias desse dia, a própria Wikipedia, né? E aí ele vai devolver as pessoas que nasceram ali dizendo qual é o link e qual que é a fonte. Aí você não tem que fazer esse vai e volta, né? Deixa eu ver de onde veio essa informação. Sim. Eu fiquei muito irritado porque ele trazia a lista e ele falava, tipo, o dia e o ano de 1976. E daí, tipo, ele é péssimo para fatos, viu? Eu não gosto de tirar fatos dele. Eu gosto muito de usar, tipo... Olha, eu tenho isso, me ajuda a construir um texto, me ajuda a construir uma aula, me ajuda... E são coisas que, assim, eu tenho domínio para depois revisar e falar, se tá errado, eu arrumo. Mas eu uso ele muito como estagiário. Tem uns loucos aí que falam, não, porque você não usa direito. Brother, desculpa, se você tá usando qualquer ferramenta de inteligência artificial generativa existente e tá tentando utilizar como seu sócio, em vez de seu estagiário, você é um estúpido, entendeu? Não faz o menor sentido. Isso é uma coisa até que eu ia puxar aqui, Ednei, porque eu noto às vezes aqui na empresa, e até mesmo de outras pessoas que utilizam a ferramenta, né, que elas tentam usar as inteligências artificiais como solução para tudo. Elas querem aumentar a produtividade usando inteligência artificial. E aí eu vejo aqui, dentro da minha empresa, eu tenho desde dev até pessoal de comercial, né? Então eu vejo o pessoal comercial às vezes tentando achar os pitches perfeitos, né? Mas eu vejo o pessoal de dev também tentando resolver pequenos trechos de códigos, e eu vejo sucessos diferentes nessas duas abordagens. Aí vem aquela questão assim, tu não acha que de repente as AIs podem tentar deixar, digamos assim, aquele dev médio preguiçoso? Não, cara, a AI, no estágio que ela está hoje, ela é a calculadora. Se você não souber matemática, você não sabe nem a ordem dos fatores para digitar na calculadora para o cálculo estar correto. E se você não souber o básico também de matemática, na hora que você digita os números e dá igual, às vezes a gente olha o número e fala assim, não, com certeza eu errei a digitação, porque não era esse resultado. E aí você digita de novo. Você tem que saber o básico de matemática para saber fazer a operação. 2, criticar o resultado da operação. Mas a gente não deixa de estudar matemática, né? Quanto mais matemática, você percebe que mais domínio você tem, melhor você usa a calculadora. Então, essa é a questão. O ChatGPT, para você
fazer coisas realmente avançadas, você tem que ter muito domínio daquilo que você está usando. Eu uso para fazer coisas que eu não tenho domínio? Uso, mas não são coisas do meu trabalho. Eu uso lá para fazer, me dá sugestões de exercício aqui, né? Eu já fiz muita academia, eu sei que alguns exercícios eu olho ali e falo assim, não, isso aqui vai machucar, não vou fazer. Não vou também me jogar de louco na sugestão do ChatGPT. Peço um roteiro de viagem, eu vou ver se os lugares existem, porque às vezes sugere lugar que não existe, está fechado, né? Agora, quando eu tenho que checar tudo. Agora, quando eu peço alguma coisa da minha área, cara, eu sei, mas não tá tudo a flor da pele aqui, sabe? Esse livro eu escrevi, eu sei tudo que tá nesse livro, né? Transformação Digital. Eu sei tudo que tá nesse livro. Eu lembro de cor para falar assim, olha, tá nessa página esse, depois vem isso, depois vem isso, depois vem isso. Não lembro. Agora, quando eu peço, eu falei assim, olha, me dê sugestões de frameworks para você aplicar de inovação, etc. Quais são os passos importantes para o processo de inovação aberta. Ele vai trazer Eu vou falar assim, cara, isso tá certo, esse aqui tá faltando tal coisa. É muito mais rápido corrigir algo, né, que você se lembra do que criar completamente do zero. Criar completamente do zero, a realidade a gente raramente fazia. A gente ia lá num site, a gente ia lá num livro e a gente copiava no Stack Overflow, falando de código, e copiava. A galera que mais fala assim que a gente vai ficar preguiçoso, cara, é a galera que passou a vida inteira copiando o trabalho de livro e da internet e agora fala, o ChatGPT vai me deixar preguiçoso. Vai tomar no centro, né, do seu, né? Não sei se vocês botam pia quando eu vou evitar de falar uns pia aí, mas porra, meu. Você tá procurando do outro lugar agora. É meio que a palavra certa. A pessoa, na verdade, que sempre copiava, agora ela tá fodida, porque todo mundo tem um negócio que entrega. Quando você copiava, você tinha certeza de que aquela fonte estava certa ou não, né? Só que o processo de copiar era mais lento. Quando agora ele entrega, você não tem certeza se está certo ou não. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu prefiro continuar copiando. Então, para essa pessoa que era uma pessoa que copiava, e eu estou usando o ChatGPT, ela não está tendo muita produtividade. Agora, a pessoa que cria algo, ela cria um código novo, ela cria um texto novo, ela cria um pitch de vendas novo, ela cria um novo cargo e salário ali no RH, né? Ela cria um novo contrato. Essa pessoa, criando junto com o ChatGPT, o trabalho dela diminui a quantidade de horas necessárias de forma absurda. Cara, eu fiquei tão produtivo, parece papo de coach, esse eu juro que não é, eu odeio esse tipo de coisa. Mas eu fiquei tão produtivo no final do ano passado que eu tive que... Eu descobri um negócio que depois eu fui ver, hoje em dia tem alguns artigos falando, mas eu senti isso antes de acontecer. Como eu falei, parece papo de coach, mas eu juro que eu não sou a favor desse tipo de coisa. Que é o seguinte, você quando está trabalhando no dia a dia no processo criativo, vamos dizer assim, você precisa resolver um problema com código, não sei que abordagem utilizar, não sei que framework utilizar, não sei que método utilizar, então você tem um brainstorm ali de achar e tal, que você tem um puta esforço cerebral, na hora que você saca, eu já sei como eu vou fazer, já sei qual abordagem, já sei o que eu vou utilizar, que biblioteca, então aí agora é só fazer o download que a gente fala, né? Aí a gente começa nessa hora que a gente tá escrevendo, a gente entra tipo num voo de cruzeiro, a gente entra no flow, baixa até, né, baixa o batimento cardíaco, baixa a frequência cerebral, e essa hora, querendo ou não, a gente descansa um pouco. Quando você começa a usar, né, o GitHub Copilot, vamos supor assim, aí você tem essa sacada, você pede para ele o código, aí ele já dá, você revisa, mexe um pouquinho, pega o próximo problema. De repente você ficou o dia inteiro naquele giro alto do motor. Se você fosse um carro, é como se tivesse ficado o dia inteiro com o pé do acelerador lá embaixo. E o que acontece nessas mesmas 8 horas? Você termina mais cansado, porque você não teve aqueles tempos de voo de cruzeiro, devagar, de boinha. Esses tempos o ChatGPT, o GitHub Copilot, outra inteligência artificial generativa tá fazendo para você. E eu falei assim, caramba, aí eu tava começando a ficar muito cansado, eu comecei a ter sintomas de novo de depressão, de ansiedade, que eu já não tinha há muito tempo, porque como eu falei pra vocês, uma coisa importante é você cuidar da sua saúde mental para ser produtivo. E aí eu saquei isso, falei assim, puta, eu tô ficando muito cansado mentalmente, eu preciso equilibrar horas de ChatGPT, GitHub, etc., com horas de alguma tarefa que ela é manual. Tipo, eu vou fazer o cadastro lá no site do fornecedor, que isso não dá pra fazer. Então, eu alterno coisas mais manuais com coisas mais automatizadas, né? Ou diminui, vou começar a trabalhar menos horas por dia, ou fazer semanas de 4 dias. Mas a realidade é que se você dominar muito as ferramentas, você tem que redistribuir o trabalho na sua vida, porque você não aguenta ficar com o cérebro, né, no talo ali o tempo todo. E quem fica com o cérebro assim é só quem tem uma atividade, uma função criativa, né? Então é as pessoas criativas que elas ganham mais potencial com a inteligência artificial. Bom,
queria falar de futuro, né? Dando uma de futurólogo, assim. O que falta nessas ferramentas de produtividade? O que a gente pode esperar delas para o futuro? Quão longe elas vão? Qual que é a sua opinião sobre isso? Cara, falando das ferramentas aí de inteligência artificial, que é onde eu depositei, né, a maior parte aí da minha produtividade, eu acredito que elas vão ter treinamentos melhores. O jeito que o pessoal treinou até agora foi muito um laboratório. Cara, eu tenho assim, quase certeza que lá na OpenAI a galera falou assim, mano, mete uma interface de chat aí para mais gente testar esse negócio, pra gente ter mais feedback, dado, para melhorar. E de repente viralizou, falou assim, puta, fudeu, o que a gente faz agora? Microsoft ajuda aqui, me dá uma infra aí, velho, te dá uma parte da empresa, né? Eu vejo muito assim, exatamente, entendeu? Assim a história. Nossa, eu tenho quase certeza que foi assim. Aí agora, pro próximo treinamento, os caras falaram assim, olha, a gente não pode meter o louco e jogar qualquer dado lá, porque tá dando muito problema de processo aí, que ele mente, que ele tal, a gente tem que botar dados mais qualificados. Então eu acho que vai ter uma preocupação de treinar com dados de maior qualidade. E aí, tanto nas ferramentas também que se você usar um Llama para fazer o seu próprio treinamento, ou um GPT customizado, alguma coisa, acho que nós vamos aprender a treinar melhor, e a ferramenta vai ter modelos que usam melhor esses treinamentos customizados também. E aí a gente vai ter um resultado que ele é mais refinado, ele vai ser mais próximo do resultado final que a gente quer. Então, eu não acredito que a gente já vai ter um salto de substituir aí na próxima geração, na geração próxima, né? Eu não sou eu sou um cara de trabalho com design de futuros, mas eu trabalho dentro do campo das tendências, que são o futuro próximo ali, né? Não um futuro muito imaginativo ali distante. Isso aí, para mim, é filme de ficção científica. Então, eu acho assim, a próxima geração, ela vai ter um resultado final mais assertivo. Então, o seu esforço de trabalhar com prompt, ele vai ser melhor recompensado, né? E aí, talvez, próximo salto, a gente já tem algumas coisas que a ferramenta começa a sacar que esse processo é esse encadeamento de prompt aqui, né? E aí vai ser tipo um framework de prompt, né? Aqueles hardwares que estão começando a surgir agora, tem aquele do Rabbit, tem o... Sim. Que é um clipezinho. Isso é uma outra tendência, mas que ela vai na linha da usabilidade. iPin. O AIPin, né, da Humane, e o Rabbit R1 da Rabbit.tech, né? Isso vai numa linha da experiência, porque na verdade, não sei se vocês pararam para pensar, a gente estava falando de quando surgiu as tecnologias, tem 15 anos que surgiram os sistemas de aplicativo. Para uma galera, isso é muito tempo. Para uma galera, tipo assim, a minha vida adulta inteira, toda a vida que eu trabalhei, já existia sistema de aplicativo. Aí o pessoal começa a crescer também com Alexa, né, com Google Home e afins, começa a perceber por que os sistemas hoje, né, celular principalmente, eu não falo e ele me diz o que tem que fazer, ele resolve lá sozinho. E esses devices estão indo muito nessa linha do tipo, eu vou me comunicar com o dispositivo de uma forma mais humana e não achando o app e clicando. Que para mim, que é da época do DOS, cara, isso é muito mais fácil, mas pra galera que é da época do Oi Alexa, o que faz isso aí pra mim, achar qual que é o app, digitar no app, para eles é meio pré-história da tecnologia. Então, e eu vejo isso, eu não acho que esses dispositivos são o futuro, mas acho que esses dispositivos, eles são provas de conceito, eles são POCs, de coisas que nós vamos ver nos celulares em pouco tempo. A gente acabou de ter, por exemplo, a Samsung que lançou no Galaxy AI, a iniciativa de AI delas, que primeiro está no S24 Ultra, funcionalidades de inteligência artificial que não são necessariamente novas, mas, por exemplo, para você ver alguma coisa com o Google Lens, você tem que apontar a câmera, clicar, né, ou tirar um print e recortar. No Galaxy S24, em qualquer lugar que você tiver, você está numa rede social, está na web, você aperta o botão de baixo, né, que é um botão touch, está na tela, circula, ele já roda ali uma pesquisa no Google na hora. Né? Sem você ter que tirar print para outro lugar, o cara fala, porra, mas essa hora é só tirar um print. Gente, pra gente que é de TI, é só tirar um print, porque a gente vive escrevendo código, né? A gente gosta de... Só abrir o terminal. A gente é artesanal, né? A gente é terminal. Vamos fazer no terminal, né? Vamos dar em Linux ali, né? Porra. E para essa galera, o usuário final não. O usuário quer só falar, sentir, pensar e vir o resultado. Então, uma mudança dessa que é pequena, né? Para ele é um grande salto de usabilidade. Então, eu vejo essas coisas começar a ser incorporadas nos celulares. Eu acho que esses devices estão chamando a atenção do mercado para tipo, olha, tem uma geração aí
que 15 anos trabalhando com o sistema de app já é pré-história para eles. A gente precisa dar um salto de interface. E pra gente que é dev tem que pensar o seguinte, daqui a pouco, meu amigo, você tem que trabalhar com interface de voz. Quem é front-end aí, ó, se fode aí que... E no back-end você tem que achar qual é o app. Porque hoje a gente recebe já meio mastigado, ó, tem que fazer API com o sistema tal. A gente vai ter que tomar uma decisão de que API que a gente vai usar para fazer o quê? Para resolver o problema. Sim. Então vai mudar totalmente a programação, né? Então os programadores que não querem ter problema nos próximos anos têm que pensar assim, eu tenho que começar a desenvolver para essas novas interfaces baseadas em voz e ter um back-end que vai pensar contextualmente qual API que eu vou utilizar de acordo com o problema, né? Muda um monte de coisas aí na nossa infraestrutura, né? Eu tô esperando pelo futuro das digital personas, onde eu possa estar gravando esse podcast agora e programando ao mesmo tempo, sabe? 2 eus enquanto eu estou na praia. Eu espero que na sua cabeça o que tá programando é o automatizado e o que tá conversando aqui com a gente é o você de verdade, né? Seja real. Eu também. Os prompts fazendo essas tarefas, né? E você aqui com a gente. Vai fazendo a parte que é legal. Vou até trocar ideia com as pessoas. Vou passar o dia trocando ideia ou viajando, ou curtindo com a família. E as tarefas chatas, os prompts vão fazer. Mas e aí, não tem trabalho? Cara, alguém precisa supervisionar essas porras, não é Skynet, entendeu? A galera começa a brisar no futuro. Agora, não estou dizendo que isso não vai gerar problema de desemprego, porque assim, se todo o trabalho que existe ele é feito mais rápido por menos gente, ou a gente cria mais trabalho, é uma possibilidade, né? Ou a gente vai para um sistema de renda universal, que é um sistema que a gente está caminhando no final, mas é um sistema que o mundo capitalista gosta, né? Porque se todo o dinheiro que você joga no mercado, ele volta para o mercado, e no mundo de má distribuição de renda, ele estaciona no topo da pirâmide. Ou seja, a gente continua né? O pessoal fala assim, mas aí vai ser tudo pelo social. Não, doidão, é o contrário, né? A gente vai ficar no mundo de mais ainda, né? Defasagem aí de renda no mundo de renda universal. Mas isso já é um papo para outro podcast. Outro podcast inteiro. Mas então é isso. Obrigado, Ednei e Internei, pela conversa. A gente ficou feliz aqui em conversar, embora tenha sido pouco tempo, parece, né? Acho que a conversa ia se estender bem mais. Eu me empolgo fácil, desculpa aí. Mas é isso então, e a gente se encontra aí num futuro próximo com os nossos avatares de AI aí. Beleza. Valeu, pessoal. Obrigado a todos aí. Valeu. Até mais. O Escovando Bits é um podcast que também conta histórias sobre a área de programação. E para que ele seja ainda mais legal, a gente precisa das suas histórias. Isso mesmo, estamos buscando as suas histórias sobre bugs em produção, entrevistas de emprego e sobre trabalho remoto também. Se você tem uma história legal e quer contar para nossa audiência, escreva ela em um documento, pode ser lá no OnlyOffice, com pelo menos 2 páginas e manda no podcast@codecom.dev ou acesse o nosso site em codecom.dev/podcast. Lembrando também que você pode mandar a sua história totalmente anônima, onde a gente substitui nomes que aparecem por outras variáveis qualquer. Siga a Codecom nas redes sociais e assine nosso podcast em seu agregador favorito. Este podcast teve a apresentação de Gabriel Nunes, Alexandre Klosterman e Bruno Fuentes. O roteiro feito por Gabriel Nunes e Alexandre Klosterman. A produção é do Gabs Ferreira, a edição e sonorização é do Bruno Cunha e o design da Priscila Batiste. Valeu e até mais!